A cada ano, no mundo, são produzidos milhões de metros cúbicos de isopor, um material sem o qual a construção e a embalagem modernas seriam inimagináveis. Leve, quente e aparentemente simples, ele esconde uma complexa cadeia química, onde cada grânulo aumenta de tamanho dezenas de vezes. Mas há um detalhe que os livros didáticos comuns nunca contam. Em cada pequena esfera está escondido um gás, capaz de transformá-la em uma estrutura fofa, mais resistente. Assista até o final e você descobrirá um segredo que mudará sua percepção sobre este material cotidiano, mas surpreendente. O isopor é feito de pequenas esferas especiais de poliestireno. É como um mingau, só que de plástico. Para fazer essas esferas, pega-se a substância química etilbenzeno e a aquece de tal forma que ela se transforma em estireno. Em seguida, este estireno é misturado com água e uma substância especial que ajuda a formar pequenas gotículas. Essas gotículas são aquecidas novamente e outra substância auxiliar é adicionada, fazendo com que as gotículas se unam em longas cadeias e se tornem esferas de plástico sólidas. Mas isso não é tudo. Em cada uma dessas esferas é injetado um pouco de gás, pentano ou dióxido de carbono. Este gás é como um pequeno dispositivo explosivo dentro da esfera. Quando as esferas são aquecidas posteriormente, o gás se expande e infla a esfera, como um balão. E assim surge o isopor. Um monte de esferas infladas, coladas umas às outras. A primeira etapa principal da produção de isopor é a pré-expansão dos grânulos de poliestireno. Os grânulos são carregados em uma câmara especial do pré-expansor, onde são submetidos à ação de vapor de água, com uma temperatura de 100 ou 110 graus Celsius. Sob a influência do vapor, o pentano dentro dos grânulos começa a se expandir, aumentando seu tamanho em 20 ou até 50 vezes. Este processo pode ser único ou múltiplo, dependendo da densidade desejada do produto final. Na expansão múltipla, os grânulos passam por vários ciclos de aquecimento e resfriamento, o que permite um controle mais preciso de seu tamanho e estrutura. A temperatura e a duração do tratamento são rigorosamente reguladas. Mesmo pequenos desvios podem levar a uma estrutura irregular do material. Após a expansão, os grânulos se transformam em esferas leves com uma estrutura porosa. Nesta fase, é importante garantir um resfriamento uniforme para evitar a deformação ou a aglomeração dos grânulos. Os grânulos pré-expandidos precisam de condicionamento, um processo que permite estabilizar sua estrutura. Esta etapa é crítica para a qualidade do produto final. Os grânulos são mantidos em silos especiais por 24 horas em temperatura ambiente e com uma umidade específica. Durante o condicionamento, ocorrem vários processos importantes. Primeiro, o vapor residual dentro dos grânulos se condensa, criando um vácuo parcial. Segundo, o ar do ambiente penetra gradualmente nos grânulos através de microporos, compensando a pressão. Este processo garante a estabilidade do tamanho dos grânulos e sua prontidão para a próxima etapa de moldagem. A qualidade do condicionamento afeta diretamente a força da ligação entre os grânulos no produto acabado. Grânulos insuficientemente condicionados podem levar à formação de pontos fracos na estrutura do isopor ou até mesmo à delaminação dos blocos. A etapa mais responsável é a moldagem dos blocos de isopor. Os grânulos condicionados são alimentados em moldes de metal especiais. Os moldes de bloco, que podem ter diferentes tamanhos dependendo das necessidades de produção.
Os tamanhos de bloco mais comuns são 1000 por 500 por 1000 milímetros ou 1000 por 1200 por 1000 milímetros. No molde de bloco, os grânulos são novamente submetidos à ação de vapor de água com uma temperatura de 110 graus. O vapor é fornecido através de orifícios especiais nas paredes do molde, garantindo um aquecimento uniforme em todo o volume. Sob a influência do vapor, os grânulos se expandem ainda mais e se unem, formando um bloco sólido. O processo de moldagem dura de 8 a 15 minutos, dependendo do tamanho do bloco e da densidade desejada. É crucial manter uma distribuição uniforme do vapor, pois um aquecimento irregular pode levar à formação de zonas densas e frouxas no bloco. A pressão do vapor também é cuidadosamente controlada. Uma pressão excessiva pode deformar o bloco ou levá-lo à ruína. Após a moldagem, os blocos de isopor passam por um resfriamento controlado. Este processo não é menos importante que as etapas anteriores, pois um resfriamento rápido ou irregular pode levar a tensões internas e à deformação dos blocos. Primeiro, os blocos são resfriados com água até uma temperatura de 40 ou 50 graus, e depois são mantidos ao ar livre até o resfriamento completo à temperatura ambiente. Todo o processo de resfriamento leva cerca de 5 horas. Durante o resfriamento, a estrutura dos blocos se estabiliza, as tensões internas desaparecem e a porosidade final do material é formada. Após o resfriamento, os blocos são mantidos em armazéns por 48 horas. Isso permite que o material descanse, para concluir todos os processos internos de estabilização e adquirir suas propriedades físico-mecânicas finais. Os blocos de isopor prontos são submetidos a um processamento mecânico para lhes dar uma aparência comercial e as dimensões necessárias. Primeiro, os blocos são aparados em máquinas especiais com fios quentes, removendo irregularidades e formando dimensões geométricas precisas. Em seguida, os blocos são cortados em placas da espessura necessária. Para isso, são utilizadas máquinas de corte térmico, com controle numérico computadorizado, que garantem alta precisão de dimensões e uma superfície lisa. O fio quente é aquecido a uma temperatura de 200 graus e corta facilmente o isopor sem deformar sua estrutura. Nas empresas modernas, são utilizadas linhas automatizadas que podem produzir placas de várias espessuras, de 20 a 500 milímetros. A precisão do corte é de mais ou menos 1 milímetro, o que atende aos mais altos padrões de qualidade. Cada lote do produto acabado passa por um controle de qualidade obrigatório. São verificadas a densidade do material, sua resistência à compressão e à flexão, a condutividade térmica, a absorção de água e a estabilidade dimensional. Esses indicadores devem atender aos requisitos das normas nacionais e internacionais. Uma atenção especial é dada à verificação das dimensões geométricas das placas e à qualidade da superfície. Placas com defeitos, rachaduras, irregularidades ou desvios de tamanho são rejeitadas e enviadas para reprocessamento. As placas de isopor prontas são embaladas em filme de polietileno para proteção contra danos mecânicos e umidade. A embalagem também contém uma etiqueta com informações sobre a marca do isopor, suas principais características e a data de produção. Todo o ciclo de produção do isopor, da matéria-prima ao produto acabado, leva de 2 a 3 dias e exige o cumprimento rigoroso dos parâmetros tecnológicos em cada etapa. É isso que garante a alta qualidade e a confiabilidade do material, que é amplamente utilizado na construção moderna. Você imaginaria? A cada ano, no mundo, são produzidas mais de 20 milhões de toneladas de fio de cobre.
Isso é mais do que o peso de 300 pirâmides de Quéops. Mas de onde vem todo esse cobre? Como, a partir de cátodos enormes e pesados, é criado um fio fino e flexível que conduz eletricidade para nossas casas? Hoje, vamos espiar os bastidores deste processo fascinante. Desde as minas onde o minério é extraído, até os fornos de fogo, onde o cobre é derretido e transformado em um metal brilhante. Prepare-se para uma jornada onde a temperatura chega a 1000 graus e uma única barra de cobre pode pesar mais que um urso. Vamos comparar com 500 quilos. Isso é um urso muito grande. E as barras de cobre variam de 536 a 3.376 quilos. Que tal essa matemática? Tudo isso porque o cobre é muito pesado. Tudo começa com a extração do minério de cobre em minas ou pedreiras. O minério é triturado, beneficiado e levado para a usina metalúrgica. Lá, ele é fundido para produzir o chamado cobre blister, que contém impurezas. Para obter cobre puro, ele é refundido e purificado por eletrólise. O cobre é dissolvido em ácido e, em seguida, depositado em placas de metal especiais, os cátodos. São essas placas que são chamadas de cátodos de cobre. Elas têm forma retangular, alguns centímetros de espessura e pesam centenas de quilos. Os cátodos são empilhados, amarrados com fita de metal ou embalados em paletes de madeira especiais. Em seguida, são carregados em grandes caminhões, vagões de trem ou contêineres para transporte marítimo. Tudo depende da distância e da localização da fábrica. Grandes complexos de cobre estão frequentemente localizados longe das fábricas de fios. Então, o transporte pode levar dias ou até semanas. Na fábrica, os cátodos são descarregados com guindastes ou empilhadeiras, desembalados e enviados para o processamento posterior, refusão e trefilação em fio. Os cátodos são praticamente cobre puro, ou seja, a composição de cobre neles é de 99,99%, o que garante a alta qualidade do futuro fio. Eles são convenientes para transporte e processamento posterior. É a partir dessas placas que começa o caminho de qualquer fio de cobre que você vê na fiação elétrica, em aparelhos ou em usinas de energia. Quando os cátodos de cobre chegam à fábrica de fios, sua jornada está apenas começando. Grandes placas retangulares de cobre puro são cuidadosamente transferidas por guindastes ou empilhadeiras para um forno de fusão gigante especial. É um verdadeiro gigante com paredes grossas, capaz de suportar temperaturas extraordinárias. Assim que as portas do forno se fecham, começa a etapa mais quente, a fusão do cobre. A temperatura no forno ultrapassa 1000 graus. É 10 vezes mais quente que o forno doméstico mais potente. Para comparação, em um forno comum, o máximo é cerca de 250 graus Celsius. E aqui é um verdadeiro inferno metalúrgico. Os cátodos aquecem gradualmente e o cobre sólido começa a derreter, mudando de estrutura. De placas maciças e pesadas, ele se transforma em um líquido brilhante e vívido, semelhante à lava incandescente ou vidro dourado. Correntes de cobre líquido se movem dentro do forno, mudando de cor de vermelho para laranja e até branco. É um espetáculo incrível. Neste momento, é muito importante que nenhuma impureza entre no cobre, por isso, o processo de fusão é rigorosamente controlado. Os engenheiros monitoram constantemente a temperatura, a pressão e a pureza da atmosfera no forno. Se necessário, adicionam substâncias especiais, fundentes, para remover impurezas residuais e escórias. Quando toda a massa de cobre é derretida até um estado perfeitamente homogêneo, ela é preparada para a próxima etapa, o lingotamento. É a partir desta lava de cobre incandescente que o novo fio nascerá,
que conduzirá eletricidade em sua casa ou na fábrica. O cobre líquido é derramado em moldes especiais, obtendo-se barras de cobre grossas, as pré-formas. Uma única barra dessas pode pesar várias centenas de quilos e ter a espessura de um pulso humano. Agora, começa a parte mais interessante. As máquinas puxam essas barras através de orifícios de diferentes diâmetros, reduzindo gradualmente sua espessura. Imagine, uma barra grossa é transformada em um fio fino, com menos de 1 milímetro de espessura. Para obter um fio elétrico comum, o cobre pode ser puxado através de 20 ou 30 orifícios diferentes. Depois que o cobre derretido é transformado em um fio fino, chega uma das etapas mais importantes: o resfriamento. Assim que o fio quente sai do último orifício da máquina de trefilação, ele é imediatamente banhado em água fria. Isso é necessário para que o cobre endureça rapidamente e adquira a resistência e a flexibilidade necessárias. A água chia e vaporiza ao tocar o cobre ainda quente, e o próprio fio fica instantaneamente frio ao toque. Em seguida, o fio é enrolado automaticamente em enormes bobinas, carretéis com vários metros de diâmetro. Eles parecem novelos gigantes de lã, mas em vez de lã, é cobre puro. Uma única bobina dessas pode conter quilômetros de fio. Para ter uma ideia, se você pegar este fio e desenrolá-lo, poderia dar mais de 60 voltas ao redor de um campo de futebol. As bobinas prontas são transportadas para fábricas, onde a partir do fio de cobre são feitos cabos, fiação elétrica e peças para eletrônicos. Em um ano, no mundo, são produzidas mais de 20 milhões de toneladas de fio de cobre. De 1 quilo de cobre, é possível fazer cerca de 40 metros de fio padrão. Impressionante, não é? O fio de cobre é tão flexível e resistente que até cordas de instrumentos musicais são feitas com ele. Quando o fio de cobre já foi resfriado e enrolado em grandes bobinas, ele ainda não está pronto para uso doméstico ou industrial. Para que o fio possa conduzir eletricidade com segurança e não criar perigo para as pessoas, ele é obrigatoriamente coberto com isolamento, uma camada especial de plástico. Para isso, na fábrica, são utilizadas modernas máquinas automatizadas. O processo de aplicação do isolamento é muito semelhante a espremes. O toque final é o corte. Transversalmente à linha está instalada uma serra automática. Ela se sincroniza com a velocidade de movimento do vergalhão. No momento certo, faz um movimento rápido para a frente e, com um vrst agudo, corta um pedaço de comprimento padrão da fita contínua, por exemplo, 6 ou 12 metros. Em seguida, ela retorna à sua posição original, esperando a próxima seção se aproximar. Os vergalhões prontos, ainda quentes, rolam para uma mesa de resfriamento e, em seguida, são reunidos em feixes, amarrados e enviados para o armazém. E assim, diante dos nossos olhos, milhares de frágeis fios de vidro e um barril de líquido pegajoso, após passarem por banhos, prensas e fornos, transformaram-se em um material de construção leve, mas incrivelmente forte, do futuro, pronto para desafiar a ferrugem e o tempo nas selvas de concreto. O mercado de vergalhões de fibra de vidro ainda não é um gigante como o mercado de aço, mas é o novato mais legal e audacioso da festa, ganhando popularidade rapidamente. O mercado global deste material já é avaliado em centenas de milhões de dólares, e as previsões são simplesmente insanas. Espera-se que ele cresça de 10 a 12% a cada ano. Isso significa que mais e mais engenheiros e arquitetos estão olhando para o aço enferrujado e dizendo:
cara, a gente consegue fazer melhor. E agora, sobre os principais trunfos que fazem o vergalhão de aço fumar nervosamente no canto. O primeiro e mais óbvio: o peso. O vergalhão de fibra de vidro é aproximadamente 4 vezes mais leve que o aço com o mesmo diâmetro. Parece chato? Agora, imagine isso na vida real. Imagine um caminhão levando vergalhões para um canteiro de obras. Ele pode levar 4 vezes mais comprimento de vergalhão de fibra de vidro em uma única viagem do que o de aço, porque é limitado pelo peso. Ou, para a mesma quantidade, serão necessárias 4 vezes menos viagens, o que economiza combustível e tempo. No próprio canteiro, 2 trabalhadores podem carregar tranquilamente rolos ou feixes inteiros de vergalhões de fibra de vidro, enquanto para mover o aço é necessário um guindaste. É uma economia colossal em logística e mão de obra. Segundo, a resistência. E aqui, o vergalhão de fibra de vidro simplesmente sobe no ringue e nocauteia o aço no primeiro round. Sua resistência à tração é aproximadamente 2 vezes maior que a do vergalhão de aço padrão. Para se ter uma ideia, para romper um vergalhão de fibra de vidro, é preciso aplicar o dobro de esforço do que para um de aço do mesmo diâmetro. Isso significa que, em algumas estruturas, pode-se usar um vergalhão de menor diâmetro, economizando ainda mais peso e volume. É como comparar uma corda comum com uma corda de alpinismo. Com menor espessura, ela suporta cargas muito maiores. Mas o principal trunfo, a verdadeira superpotência do vergalhão de fibra de vidro, é sua guerra contra a ferrugem. O principal inimigo de qualquer estrutura de concreto armado, de pontes a estacionamentos, não é a carga, é a ferrugem. A água e os sais penetram através de microfissuras no concreto, chegam ao vergalhão de aço e ele começa a enferrujar. A ferrugem aumenta de volume e literalmente arrebenta o concreto por dentro. Anualmente, os SKTT gastam bilhões de dólares na reparação de pontes, estacionamentos, cais e túneis destruídos pela corrosão do vergalhão. E o vergalhão de fibra de vidro? Ele simplesmente ri na cara da ferrugem. É quimicamente inerte. Ele não se importa com água, sal, ácidos ou álcalis. Isso significa que a vida útil da estrutura aumenta drasticamente. Uma estrutura de concreto, armada com aço, é projetada para mais de 50 anos. Já uma estrutura com vergalhão de fibra de vidro é tranquilamente projetada para mais de 100 anos.